Em 2001, o jovem Ricardo Isaacson dos Santos Leite, o Kaká, dava os primeiros passos de sua trajetória rumo ao estrelato no futebol. Com apenas 18 anos, ele já chamava atenção nas categorias de base do São Paulo Futebol Clube, clube que o acolheu desde os 8 anos de idade. Mas foi nesse ano que tudo começou a mudar. Em fevereiro, Kaká foi promovido definitivamente ao elenco profissional do São Paulo. Alto, técnico e inteligente dentro de campo, logo mostrou que não era apenas mais uma promessa. Sua grande chance veio no dia 1º de fevereiro de 2001, em um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pelo torneio Rio-São Paulo. Ele entrou no segundo tempo e, com personalidade, participou ativamente da partida, deixando uma ótima impressão. Mas o momento mais marcante daquele ano viria em dezembro, na final da Copa Rio-São Paulo, contra o Botafogo RJ. Com o São Paulo perdendo por 1-0, Kaká entrou no segundo tempo e, em apenas 25 minutos, mudou o jogo completamente e marcou 2 gols e garantiu o título para o tricolor paulista. Um verdadeiro cartão de visitas. Aquela atuação não só deu o troféu ao clube, mas cravou o nome de Kaká no radar da torcida, da imprensa e dos olheiros europeus. Em 2001, nascia uma estrela. O ano de 2002 foi, sem dúvida, um divisor de águas na carreira de Kaká. Depois de encantar o Brasil em 2001, ele começou o novo ano como titular absoluto do São Paulo. Camisa 8 nas costas, cabeça erguida e um talento cada vez mais evidente. Ao longo do Campeonato Paulista, Kaká brilhou com gols, assistências e atuações consistentes. Seu estilo de jogo elegante e eficiente chamava a atenção dos torcedores, e principalmente, da imprensa internacional. Mas o ponto mais alto de 2002 veio de forma inesperada. Mesmo sem ser titular da seleção brasileira, Kaká foi convocado por Luiz Felipe Scolari para disputar a Copa do Mundo da FIFA, na Coreia do Sul e Japão. Com apenas 20 anos, ele foi o jogador mais jovem da delegação. No dia 8 de junho de 2002, Kaká fez sua estreia em Copas, entrou no segundo tempo da goleada por 5-2 contra a Costa Rica, mostrando personalidade em campo. Ele jogou por poucos minutos, mas o suficiente para sentir o clima de um Mundial. O Brasil seguiu invicto e conquistou o pentacampeonato. Kaká levantou a taça ao lado de lendas como Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Mesmo com participação discreta, foi uma experiência que moldaria seu futuro. Naquele ano, o garoto tímido de São Paulo se tornava um campeão do mundo e se preparava para dar um novo salto. O futebol europeu estava prestes a bater à sua porta. 2003 foi o ano em que Kaká deu um salto definitivo no cenário internacional. Depois de uma temporada sólida no São Paulo e de já ser campeão mundial com a seleção, seu nome estava cada vez mais cobiçado pelos gigantes europeus. No primeiro semestre, ainda vestindo a camisa tricolor, Kaká continuou demonstrando seu talento no Campeonato Paulista e no Brasileirão, com arrancadas impressionantes, passes precisos e uma leitura de jogo rara para sua idade. Mas os bastidores estavam agitados. Foi então que, em agosto de 2003, veio o momento decisivo. O Milan, da Itália, fechou sua contratação por cerca de 8,5 milhões de euros. Muitos consideraram um valor baixo para tanto potencial, e logo entenderiam por quê. Chegando a Milão, Kaká encontrou um elenco estrelado, com nomes como Maldini, Pirlo, Sidor, Rui Costa e Shevchenko. Poucos acreditavam que ele teria espaço de imediato. Mas, em poucas semanas, ele virou titular absoluto. Sua estreia aconteceu no dia 1º de setembro, contra o Ancona, pelo campeonato italiano. Com uma atuação segura e criativa, ele mostrou que não sentia o peso da camisa rossonera. Nos meses seguintes, Kaká brilhou com gols e assistências na Série A, rapidamente se tornando uma das sensações do futebol europeu. Sua elegância, velocidade e visão de jogo encantavam os torcedores milanistas, e o mundo começava a conhecer o craque brasileiro. 2003 foi o ano em que Kaká deixou de ser promessa e virou realidade internacional. Em 2004, Kaká não era mais só uma promessa, era uma estrela em ascensão. Em seu primeiro ano completo pelo Milan, ele se firmou como um dos principais nomes do futebol europeu. A temporada 2003-2004 foi simplesmente brilhante. Kaká encantou a Itália com sua técnica refinada, passes verticais e gols decisivos. Atuando como meia ofensivo, era o elo entre o meio e o ataque. Mesmo com tantos craques no elenco, foi eleito revelação do campeonato italiano, com apenas 21 anos. No dia a dia, ele conquistava os torcedores não só pelo talento, mas também pela humildade e comportamento profissional. Fora de campo, era tranquilo. Dentro dele, era letal. Naquela temporada, o Milan conquistou o Scudetto, o título do campeonato italiano. Kaká foi peça fundamental, com 10 gols e inúmeras assistências.
Sua atuação no clássico contra a Roma, marcando 2 vezes, entrou para a história e consolidou sua idolatria entre os rossoneros. Enquanto isso, na seleção brasileira, Kaká também ganhava espaço. Em 2004, disputou a Copa América no Peru. Com um elenco alternativo, o Brasil surpreendeu e foi campeão, e Kaká marcou um dos gols mais bonitos do torneio, numa bomba de fora da área contra a Argentina, ainda na fase de grupos. Com título nacional na Europa e título continental com a seleção, 2004 foi o ano que confirmou que Kaká era um dos melhores meias do mundo, e o auge ainda estava por vir. 2005 foi um ano marcante na carreira de Kaká, um ano de brilho individual, conquistas parciais e uma das maiores dores da história recente do futebol. No Milan, Kaká seguia como protagonista. Com a camisa 22, conduzia o meio-campo rossonero com maestria, sendo o cérebro criativo do time comandado por Carlo Ancelotti. Seu entrosamento com Pirlo, Seedorf e Shevchenko era quase telepático. A grande meta do clube naquele ano era a Liga dos Campeões da UEFA. Kaká foi um dos destaques da campanha, driblava com elegância, servia com precisão e dominava o ritmo do jogo. Em 12 partidas no torneio, deu 5 assistências e foi decisivo nas fases eliminatórias. No dia 25 de maio de 2005, em Istambul, veio a tão esperada final, em Milan x Liverpool. O primeiro tempo foi um espetáculo rossonero, 3-0 no placar, com Kaká dando um passe magistral para o gol de Crespo. Mas o segundo tempo entrou para a história. Em apenas 6 minutos, o Liverpool empatou. O jogo foi para os pênaltis. E mesmo com uma atuação brilhante de Kaká, o Milan viu o título escapar das mãos. A derrota foi traumática. Uma cicatriz profunda. Apesar disso, o mundo inteiro viu naquele jogo o talento gigantesco de Kaká. Sua performance foi elogiada por críticos e torcedores de todos os lados. Na seleção brasileira, ele também brilhou. Foi titular na conquista da Copa das Confederações, na Alemanha, e ajudou o Brasil a vencer a final contra a Argentina com um sonoro 4-1. 2005 foi um ano de contrastes em brilho, dor, talento e amadurecimento. Kaká saía de Istambul como um dos jogadores mais respeitados do planeta. 2006 começou com uma expectativa enorme sobre os ombros de Kaká. Aos 23 anos, ele já era uma estrela consolidada no Milan, referência técnica e ídolo da torcida. Mas o foco daquele ano estava em outra missão, a Copa do Mundo da FIFA, na Alemanha. Antes disso, Kaká teve mais uma temporada sólida com o Milan. Na Série A, seguiu como um dos jogadores mais regulares do elenco. Foram 17 gols marcados ao longo da temporada, seu melhor número até então. Inteligente, veloz e letal, ele era o motor criativo do time. Com o fim da temporada europeia, a atenção se voltava totalmente à seleção brasileira. O Brasil chegou ao Mundial como favorito absoluto, com o quadrado mágico de encher os olhos em Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo. E logo na estreia, Kaká mostrou por que estava ali. No dia 13 de junho, marcou um golaço de fora da área contra a Croácia, garantindo a vitória por 1-0. Era a consagração, Kaká estreava em Copas como titular e decisivo. Mas, apesar do talento em campo, o desempenho coletivo da seleção foi aquém do esperado. O Brasil caiu nas quartas de final, diante da França, com uma atuação apagada do time. A eliminação foi dura, e trouxe críticas pesadas ao elenco. Kaká, no entanto, foi um dos poucos que escapou das críticas. Mesmo jovem, demonstrou maturidade, seriedade e futebol de alto nível. Ele saía da Alemanha não como culpado, mas como uma esperança para o futuro da seleção. 2006 foi um ano de afirmação internacional. Kaká estava no auge físico, técnico e mental. O mundo inteiro sabia, o melhor de Kaká ainda estava por vir. 2007 foi o ano dourado de Kaká. O ponto mais alto de uma carreira construída com talento, humildade e determinação. Se o mundo já o respeitava, agora ele o adorava. Vestindo a camisa 22 do Milan, Kaká assumiu a liderança técnica da equipe com autoridade. Após a frustração da final perdida em 2005, o time tinha uma missão clara, em conquistar a Liga dos Campeões da UEFA. E Kaká fez mais que isso, ele dominou o torneio. Foram 10 gols em 13 jogos, tornando-se o artilheiro da Champions 2006-2007, superando atacantes renomados. Gols de todas as formas, de pênalti, de longe, arrancadas mágicas, toques sutis. O momento mais emblemático veio na semifinal contra o Manchester United. No jogo de ida, em Old Trafford, Kaká marcou 2 gols incríveis, um deles deixando 2 zagueiros no chão com um único toque de cabeça. Na volta, no San Siro, comandou a vitória por 3-0. Foi um recital.
No dia 23 de maio, em Atenas, a grande final, em Milan x Liverpool. E dessa vez, a história foi diferente. Com Kaká distribuindo o jogo com maestria e dando assistência para o segundo gol, o Milan venceu por 2-1 e conquistou a 7ª Champions de sua história. E os prêmios vieram. Em dezembro, Kaká foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA e venceu a Bola de Ouro da France Football. Superou Messi e Cristiano Ronaldo, e, por um breve e glorioso momento, foi o número 1 do planeta. 2007 foi o ano em que Kaká atingiu a imortalidade no futebol. O mundo se curvou ao seu talento. Depois de viver o auge absoluto em 2007, Kaká entrou em 2008 como o melhor jogador do mundo. Ele era referência, ídolo e símbolo de uma era no Milan. Mas, como todo grande protagonista, teria que encarar os desafios que vêm com o topo. No início do ano, ele foi novamente decisivo. Em fevereiro, Kaká ajudou o Milan a conquistar o Mundial de Clubes da FIFA, no Japão, ao bater o Boca Juniors por 4-2. Ele foi eleito o melhor jogador do torneio. Mais um troféu na prateleira. Mas a temporada europeia começou a cobrar fisicamente. Kaká passou a sofrer com lesões no joelho e nos músculos, algo que comprometeu seu ritmo e o impediu de manter o mesmo nível avassalador de 2007. Ainda assim, mesmo com limitações, ele seguiu sendo o coração do Milan. Fez 15 gols na temporada e manteve sua liderança dentro e fora de campo. Fora dele, o assédio aumentava. Em janeiro, o Manchester City, recém-injetado por investidores árabes, ofereceu uma fortuna em mais de 100 milhões de euros. Mas Kaká recusou. Apontou para o escudo do Milan, no peito, e disse: "Dinheiro nenhum compra o amor que tenho por esse clube." Na seleção brasileira, 2008 foi discreto. Ele acabou sendo preservado em várias convocações por causa das lesões, mas sua presença seguia indispensável nos planos de Dunga para a próxima Copa. 2008 foi um ano diferente. Não foi o mais brilhante, mas foi um ano de caráter, fidelidade e resiliência. Kaká mostrou que, mesmo longe de 100%, seguia sendo gigante. Em 2009, uma nova etapa estava prestes a começar na vida de Kaká. Após anos de glórias no Milan, o mundo assistiria a uma das transferências mais comentadas da década. O ano começou com uma tempestade de rumores. O Manchester City, agora rico e ambicioso, ofereceu mais de 100 milhões de euros por Kaká. Seria a maior transferência da história até então. Mas ele recusou. Chorou diante da torcida e reafirmou seu amor pelo Milan. Mais meses depois, veio a reviravolta. Em junho de 2009, o Real Madrid bateu a porta, e dessa vez, a história mudou. Por 67 milhões de euros, Kaká foi anunciado como a primeira grande contratação da nova era galáctica de Florentino Pérez. Poucos dias depois, Cristiano Ronaldo também chegaria. A despedida do Milan foi dolorosa. Kaká havia disputado 270 jogos, marcado 95 gols e conquistado tudo. Saiu como ídolo eterno. Em julho, foi apresentado no Santiago Bernabéu diante de mais de 50 mil torcedores. Com a camisa 8 e o sorriso tímido de sempre, Kaká agora era parte de um projeto gigantesco em devolver o Real Madrid ao topo da Europa. Mas antes disso, ainda teve espaço para brilhar com a seleção brasileira. Em junho, foi titular e destaque na conquista da Copa das Confederações, nos Estados Unidos. Na final contra os Estados Unidos, o Brasil venceu por 3-2, e Kaká foi eleito o melhor jogador do torneio. 2009 foi o ano da virada. Da Itália para a Espanha, de Milão para Madrid. Um novo desafio começava, e Kaká estava pronto para reescrever sua história. 2010 era para ser o ano da consagração definitiva de Kaká no Real Madrid e na seleção brasileira. Mas, às vezes, o corpo não acompanha os sonhos. Desde a segunda metade de 2009, Kaká vinha enfrentando dores persistentes no pubis e no joelho esquerdo. Mesmo assim, iniciou o ano como titular do Real Madrid, mostrando flashes do craque que o mundo conhecia. Mas seu desempenho já não era o mesmo, limitado fisicamente, sem explosão, sem confiança plena. Ainda assim, o técnico Dunga manteve sua confiança. Kaká foi convocado como um dos líderes da seleção brasileira para a Copa do Mundo da FIFA, na África do Sul. Era o camisa 10. O maestro. O símbolo da experiência. E na fase de grupos, mostrou personalidade. Deu assistência, criou chances, mas também enfrentou momentos turbulentos, como a expulsão contra a Costa do Marfim, injusta, mas simbólica da tensão que carregava. Nas oitavas, o Brasil venceu o Chile. Mas nas quartas de final, diante da Holanda, o sonho terminou.
O time caiu de rendimento, e a eliminação por 2-1 doeu fundo. Kaká, que quase marcou um golaço no primeiro tempo, terminou o jogo em silêncio e lágrimas. Mais uma vez, o sonho do ex escorria pelas mãos. De volta à Espanha, veio a notícia que confirmava seus temores e era preciso operar o joelho. Em agosto, Kaká passou por cirurgia e ficou afastado por meses, encerrando o ano longe dos gramados, e longe do seu melhor. 2010 foi o ano da luta contra o próprio corpo. Kaká ainda era craque, mas agora, começava a travar a batalha mais difícil de sua carreira, a física e a mental.